primeira leitura, que o campeonato não se vence contra o G6, né? Aí, ó. Se você... exato. Agora tá atualizado, né, gente? Isso, Agora atualizado os tá... números, Aí seriam... Já tá com 44 ou 45? Já tá atualizado. Atualizado. Pô, 8 vitórias, 22 derrotas, cara. Impressionante, cara. Isso é quase o triplo, não é? É metade 8 dos vezes jogos. 3, 24. 8 vezes 3, 24. Ele 24 perdeu derrotas. metade dos jogos, isso aí. Olha que coisa absurda, né? Bom, o campeonato ele se ganha com o maior número de pontos conquistados, é verdade. A questão é não tropeçar também nos pequenos, né? E não tropeça, por isso que ganha. É isso. Agora, cara, eu não sei. A gente precisa refletir melhor, né? Porque, sei lá. Talvez porque os adversários também queiram jogar mais contra o Palmeiras, né? Acontece isso, né? Pô, do outro lado tem o Palmeiras. Hoje é jogo de campeonato, final de campeonato, entendeu? Porque essa é a visão que os caras têm do Palmeiras também. O Palmeiras é um time muito respeitado. Né? Então é o seguinte, pô, hoje lá o Gabigol levanta. Porra, cara. Naquele último jogo lá nem precisei correr tanto, né? Mas hoje é o Palmeiras, velho. Então eu vou ter que jogar tudo. Tem isso também. Porque o Palmeiras é o time a ser batido no futebol brasileiro ao lado do Flamengo, né? É isso, eu não sei. É um palpite, eu não sei se é isso, mas pode ser. Nesse campeonato, venceu só o Bragantino. Isso. Perdeu para Cruzeiro, Flamengo, Bahia e ainda não jogou com o Fluminense. Isso. E são 2 derrotas em casa. 2 derrotas em casa. Para Flamengo e Bahia, no Allianz Parque. Então não ele foram fez nem jogos na Arena Barueri. Maurício, ele fez 4 jogos e ele conquistou apenas 1 ponto. Então, 1 ponto de 12. 3 pontos, né? 3, o Bragantino. Perdão. Ganha do 3 de Bragantino, 12. isso. 3 de 12, 3 de 12. Que é um número, assim, se tivesse vencido só um outro jogo, a gente nem teria essa discussão. Seria líder do campeonato hoje. 25% de aproveitamento, é muito baixo. E aí foram 3 jogos, 3 Baixíssimo. confrontos em sequência, né? Porque ele ganha do Bragantino e depois vem as derrotas para Flamengo e Cruzeiro. Antes do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras poderia abrir 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Poderia ter essa margem. E aí acaba indo à disputa do Mundial na 4ª colocação. Então, acho que a rodada, se a gente pegar, foi cruel com o Palmeiras nesse sentido, né? Porque perde, além de não ter conquistado a gordura que talvez pudesse conquistar, despenca na tabela do Campeonato Brasileiro e vai com essa pressãozinha extra para os Estados Unidos. Sormani, o Abel tem que ser um pouco mais cobrado por causa desses confrontos contra times mais duros? Eu acho esse desempenho fraquíssimo, cara. Também acho, mas no final bate campeão. A gente sempre brinca aqui. Ano passado não bateu, né? Tudo bem, mas, pô, desde que o Abel chegou, em 2020, são 5 anos. São 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Vai reclamar do quê? 10 títulos. Vai reclamar do quê? O cara que mais venceu o título na história do Palmeiras. Ele. Vai reclamar do quê? Tem hora que não dá certo. As coisas não estão funcionando, entendeu? Eu gostaria muito de torcer para um time desse jeito. Porque o meu time é o oposto disso. Meu time é o oposto. Então eu acho que não é legal, vai para o Mundial com 2 derrotas nas costas e tal. Não é legal, entendeu? Mas, não sei, eu vejo o Palmeiras jogando, participando de torneios, de campeonatos, está sempre lá entre os melhores. Mas tem que estar, né? Com o que gasta. Pois é, mas ele gasta porque tem dinheiro. Porque ele tem dinheiro porque ele ganha campeonato. Uma coisa vai puxar a outra. E ele tá a 2 pontos do líder do campeonato, que é o Flamengo. 2 pontos. Também acho. É que eu acho que tem uma visão um pouco cristalizada do Abel, sabia? Eu acho que assim, é um trabalho extraordinário? É muito vencedor? Mas faz 1 ano e meio que o Palmeiras tá jogando menos do que pode. O Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro em casa, sendo líder do campeonato, perdeu no Botafogo em frangalhos ano passado. Eu acho que há um certo simplismo na análise do Abel Ferreira como técnico. Ele é excelente treinador? É o melhor treinador brasileiro pra mim, mas, assim... uma coisa, outra coisa. O Palmeiras tem que subir o nível contra adversários mais fortes, porque a amostragem recente e de 2021 para cá, ou seja, mais robusta, mostra que fraqueja. E eu acho que isso é um ponto de atenção. O Palmeiras gastou 500 milhões de reais para montar esse elenco. O Cruzeiro também gastou, mas o Palmeiras tem que vencer o Bahia em casa, pô. Tem que vencer. O Palmeiras tem que fazer frente aos adversários. E não tem feito, os adversários mais fortes. Tá na 4ª colocação. Eu acho que a gente tem que Luca, separar as coisas. Deixa eu entender uma coisa. Deixa eu tentar entender uma coisa. Campeonato Paulista. Chegou na final, perdeu. Chegou na final. E sem fazer um grande campeonato, ele conseguiu ainda Chegou na bater final. vice. Perde o jogo em casa, né? Perdeu o jogo em casa, gol do Yuri. E quase ganha do Corinthians o segundo jogo, se não fosse o Veiga perder pênalti. Libertadores. Melhor campanha na fase de grupos de todos os participantes. 100% de aproveitamento. Campeonato Brasileiro. 2 pontos atrás do líder. Vão reclamar do quê? Do retrospecto que a gente acabou de ver. Contra time
Ué, Mas, contra o time do G6. Gente, o campeonato não é feito só com o time do G6. Não, justamente, por isso que ele Então tem batido o pronto. campeão. Mas esse é um ponto fraco do Mas, trabalho gente, dele. o Palmeiras não tem batido campeão até vírgula. Ano passado ele ganhou o Paulista. É pouco pra ele? É, pro Santos seria demais. Pro Palmeiras é pouco. Eu acho pouco. O Palmeiras é pouco. Ele cai na Libertadores pro Botafogo que bateu o campeão. Uhum. Perdeu pro campeão. Na Copa do Brasil ele perdeu Caiu pra pro quem? Flamengo, que bateu o campeão. Perdeu pro Flamengo, que bateu o campeão. Gente, se ele tivesse todo ano fazendo isso, então você precisa. Chega um momento e fala assim: escuta, eu preciso trocar alguma coisa porque eu preciso fazer um upgrade, eu preciso sair desse meu estágio e subir. Mas o Palmeiras está sempre entre os melhores e ganhando campeonatos. Mas tem que estar. Pelo investimento, tem que estar. Mas ele tá. Então, mas tem que estar. É que Então, eu acho que mas dá por que pra você quer você mudar diluir o mérito. Não, eu acho que assim, pelo poder de grana, caramba, pelo ganho o Abel, é o técnico mais bem pago do Brasil, tem que estar entre os primeiros. Mas tá. É natural que o investimento seja nesse Então, sentido. mas eu vou te Ele perguntar, tá. mas por que você quer mudar? Acho que dá pra exigir mais. Eu Exigir acho que há mais. uma certa complacência do tipo assim, não, já é um trabalho absolutamente Lucas, consolidado. deixa eu falar. Eu não gosto do Abel. Eu jamais sentaria numa mesa com ele para comer. Jamais. Eu não escuto nenhuma entrevista dele, porque eu não gosto da figura do Abel. Entendeu? Não gosto. Detestaria que ele fosse técnico do Santos. Pela figura dele. Profissionalmente, eu gosto. Ele é muito bom. Gente, mas eu não tenho como falar mal do cara. Não tem como falar. O trabalho dele fala por si só. Olha o que esse cara fez em 5 anos de Palmeiras. É um tremendo trabalho. Exato. É que eu acho que tem coisas a melhorar ainda. Sim, mas É tem um trabalho momentos, muito bom, dá pra tem ser... momentos do campeonato que você cai numa temporada, você cai de produção. Não dá pra você ficar lá no topo o tempo inteiro. Não dá. Nem o Santos ficou da época do Pelé. Perdia campeonato.